Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar rapidamente sobre o que rolou no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Eu acredito que todo mundo esteja acompanhando aí essa situação. Bom, para quem não está acompanhando, ou para quem está acompanhando, ocorreu uma mega operação da polícia, cujo objetivo era de fato combater o crime organizado entre duas facções, tá? E nessa operação teve como resultado 120 mortos, segundo os veículos de notícias, que são vários, estão trazendo essas informações, tá? Pois bem, e depois que acontece a operação, nós temos aí as diversas narrativas. Nós temos a narrativa do governo do estado do Rio de Janeiro para trazer essas informações, dizendo que a operação foi um sucesso. E nós temos as narrativas do outro lado, dizendo que foi uma das operações mais letais da história do Rio de Janeiro e que não resolveria a situação. E nós temos a narrativa das pessoas que estão acompanhando isso, umas aplaudindo de pé essa situação, outras contrárias a essa situação. Pois bem, e qual é o meu posicionamento em relação a isso? Bom, o meu posicionamento ele é muito claro, objetivo, como muitas pessoas que me seguem sabem, e eu venho falando isso há muito tempo. Tem que tomar um certo cuidado para falar, porque no mundo de cortes que a gente vive, é capaz de pegarem uma fala minha e dando a entender que eu estou dizendo outra coisa e não é isso. Eu não vou entrar no mérito da operação policial em si, porque, em primeiro lugar, ninguém é contrário à operação policial. Ninguém é ao contrário à operação policial. Tá? Então, isso eu afirmo a vocês. O que se é contrário da forma que acontece a operação policial. Ora, nós estamos no meio de uma situação, tá? Vamos pegar as pessoas que vivem naquela comunidade. Elas estão lá naquela comunidade. Elas estão lá na favela. E ali acontece sim o crime, né? O crime está lá, como o crime está em toda parte praticamente. E quando se tem uma operação policial do jeito que foi, certo? A população local, ela sofre com isso. E será que é justo a população sofrer em relação a essa questão, sendo que o Estado poderia e tem possibilidade de agir de uma forma diferente? Ah, mas Fábio, como que a polícia poderia agir de forma diferente? Bom, nós estamos falando do poder do Estado. Nós estamos falando de um órgão extremamente poderoso, que detém de dinheiro, que detém de informações, que ela consegue uma possibilidade enorme para poder agir com inteligência e fazer uma operação de uma forma certeira para poder tirar de circulação essas pessoas que vêm cometendo o crime sem colocar em risco a população em si. E aqui eu trago um exemplo que muitas pessoas me criticam, e eu vou trazer um exemplo para mim tão claro, tão simples, tão fácil. Por exemplo, teve aqui em São Paulo uma operação na Faria Lima, onde há uma fintech, várias fintechs, né? Para quem não conhece o que é fintechs, depois dá uma pesquisada, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas há várias fintechs e essas empresas, elas são utilizadas pelo crime para lavar dinheiro. A polícia descobriu essas pessoas, né, esses donos dessas empresas, que se utilizavam de uma empresa para lavar dinheiro do crime organizado e prendeu essas pessoas sem qualquer violência, né? sem dar um tiro sequer. Então foi lá e prendeu essas pessoas, certo? E quando se trata de uma operação na favela, a gente vê toda essa questão, todo esse amparo policial, tiroteio, e não há sequer uma preocupação de quem mora na favela. Eu não vi ninguém questionando
a pessoa que teve a casa alvejada lá. Quando eu fui questionar isso com um colega, simplesmente foi dito: ah, mas aí não tem o que fazer. Como assim não tem o que fazer? Imagina você, tem na sua casa, você tá lá na sua casa, e aí vem uma operação policial, você tem a sua casa, a sua família, a sua esposa, seus filhos, e começa a ter um tiroteio, e você no meio de um fogo cruzado. Será que o seu posicionamento seria aplaudir de pé a operação policial, você estando no meio de um fogo cruzado? Será? Ou você ia querer que houvesse uma outra forma de ação da polícia? Como, por exemplo, que ninguém comenta, poucos comentam, como que essas armas chegaram até o local. Por que não foi feito nenhum trabalho de inteligência para impedir que essas armas chegassem até essas pessoas, para que não houvesse um confronto? Por que não age na prevenção? Porque não foi feito um cerco antes dessas armas chegarem no local. Entende? E isso ninguém fala. E isso ninguém comenta, mas quando se trata de uma operação policial em uma favela, em uma comunidade, as pessoas normalmente aplaudem. Sabe por quê? Porque na favela moram pessoas negras como eu, moram pessoas faveladas, moram pessoas que são marginalizadas pelo Estado. Porque tudo isso poderia ter sido evitado pelo Estado, mas o Estado não evita, principalmente dos problemas que a gente sabe que tem no Rio de Janeiro. Estamos falando de um Estado que nós vimos governadores sendo presos por envolvimento com corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros fatos que a gente viu. Tá aí. Quem quiser saber, basta dar um Google que vocês vão ver a quantidade de políticos que foram presos com envolvimento com crime, certo? Mas, quando se trata de uma invasão na favela, é sempre mais, é sempre o ápice. E aí está dizendo, e o governador vai na televisão falando: nossa, a operação foi um sucesso. Será? Porque quando você faz uma operação que mata muitas pessoas, será que resolve o problema do crime organizado? Eu entendo que não. Eu entendo que para se combater o crime, tem que se combater de outras formas, como, por exemplo, nós vimos político com fuzil na mão metralhando policial federal. E nós vimos um ministro da Justiça negociando com essa pessoa, com esse político, para se entregar, e com um cafezinho, numa xícara do time do Botafogo, inclusive. Como se fosse um bate-papo de domingo. E isso aconteceu recentemente. E a gente está falando de uma pessoa pegou um fuzil e metralhou. E, inclusive, esse político famoso que todo mundo conhece disse o seguinte: eu não atirei para matar ninguém. Inclusive, tinha uma policial que estava na minha mira. Se eu quisesse, eu atirava, mas eu não atirei. Ele falou como se tivesse feito um favor. Aí teve uma negociação com o ministro da Justiça, naquele período, e com o padre. E aí tiraram, convenceram esse político famoso de se entregar. Nós vimos recentemente também um primo de um deputado muito famoso sendo preso por tráfico de drogas. E nós estamos falando de pessoas que alimentam o crime organizado, né? E ninguém fala absolutamente nada, é como se isso não se importasse. O que importa é se tiver operação na comunidade. Mas essas pessoas que fornecem e alimentam essa roda, ninguém fala absolutamente nada. Um outro ponto que eu acho muito curioso, é o fato de também se ignorar quando um avião da FAB
e FAB, Força Aérea Brasileira, foi utilizado para transportar drogas para a Europa, com políticos famosos neste voo. O que me chama a atenção é quando governadores não, mas um governador específico que está inclusive em contato com o governador do estado do Rio de Janeiro, oferecendo apoio a este governador, ele esteve ao lado de uma pessoa que é dono de uma bet, né, esses jogos aí que é muito problemático, inclusive, e essa pessoa que é dona dessa bet foi indiciada pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro. E este governador que está oferecendo apoio ao governador do Rio de Janeiro, ele estava ao lado dessa pessoa indiciada por lavagem de dinheiro. E ninguém fala absolutamente nada. Outra questão que se chama muito atenção e ninguém comenta é o fato do governador do estado do Rio de Janeiro ter estado ao lado de um traficante de armas, preso recentemente, que é um deputado estadual, inclusive, certo? E ele está preso. E essa pessoa, ela fornecia armamento para a organização criminosa. Inclusive, quem é que garante que essas armas que foram apreendidas não foram fornecidas por essa pessoa que esteve ao lado do governador? E aqui eu cito o podcast do Pimentel, aquele que foi inspirado em Tropa de Elite. Ele fala sobre isso, inclusive. Ele comenta no podcast dele e vale muito a pena, que ele traz algumas questões bem interessantes. E ninguém fala absolutamente nada, mas no imaginário das pessoas, combater o crime é só na favela. O problema está lá. Porque em outros lugares não se combate o crime da mesma forma que se combate na favela. Essa é a crítica. Essa é a crítica. E aí, quando as pessoas estão se levantando contra a operação policial, não é contra a operação policial que aconteceu, é sobre a forma injusta que acontece a operação policial. Ah, tudo bem, por que tem que matar 120 pessoas numa favela, sendo que numa operação na Faria Lima, em São Paulo, não deu um tiro sequer? Teve apreensões de traficantes de armas, de drogas, sem alvejá-los. Por que na favela é tudo mais, sempre mais? E aí, como é que fica? Esses são os questionamentos que são feitos e ninguém faz. É isso que se trata, é essa as questões que estão trazendo. Mas aí se traz uma narrativa como que esses questionamentos que são feitos não servem de nada. São defensores dos bandidos, são defensores de não sei o quê. Tá defendendo o bandido que morreu. Não, a gente está defendendo, no caso, o que se defende aí, no caso, é o bem-estar da própria população daquele local. É completamente inimaginável a polícia trocar tiro de baixo para cima e você não sabe quem está lá em cima. A gente viu crianças morrendo. Nós tivemos a Agatha que morreu com um tiro na cabeça. Nós tivemos o João Pedro que morreu com um tiro também, estando dentro de casa, fugindo da operação policial. Nós tivemos a menina que estava grávida, que eu esqueci o nome, que também morreu com um tiro, baleada, e também perdeu a criança por causa disso. Há pessoas que perderam familiares por bala perdida. Hoje mesmo teve uma operação no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, se eu não me engano, que morreu uma passageira dentro de um Uber e uma outra pessoa foi baleada. É isso que nós estamos falando. E também ninguém discute, por exemplo, que no Congresso Nacional a bancada da bala estava ali apoiando para que se houvesse a facilitação de porte e posse de armas. A legalização dessas armas está sendo discutido.
E como que essas armas, de forma legalizada, vão chegar nas mãos de criminosos? Já pararam para pensar isso, sem um controle maior? Se do jeito que tá já no controle, imagina se deixar livre. E isso ninguém fala de um controle maior, ninguém questiona de onde vêm essas armas, ninguém sabe de onde vêm essas drogas, quer dizer, sabe, né? Mas ninguém comenta. Nós vimos também um avião de uma senadora, não, perdão, um avião de um parente de uma senadora bem famosa que também foi encontrado com drogas. E ninguém comenta, mas na favela é sempre mais e mais e mais. E por fim, eu achei muito interessante uma situação que aconteceu, se eu não me engano foi um vídeo da Folha no Instagram, que o carro, se eu não me engano, é do BOPE, ele vai passando assim e as pessoas aplaudindo de pé, efusivamente, contente, dando parabéns. Aí eu fui olhar atentamente o local e era na Zona Sul. Olha que interessante. As pessoas da Zona Sul felizes da vida com uma operação que aconteceu na Zona Norte. O Complexo da Penha, o Complexo do Alemão fica bem longe da Zona Sul. Não bem longe, mas assim, é uma caminhada boa, entendeu? E as pessoas estavam ali felizes da vida. Mas quem questionou sobre aquela senhora que deixou de ir trabalhar e se escondeu embaixo da cama no meio do tiroteio? E aquela mãe que pegou a filha e entrou em um cômodo bem apertado com a filha no colo e se jogou no chão com medo de ser alvejada? Quem questionou essas pessoas? Quem se importa com essas pessoas? Ninguém. E aí, quando se traz isso para debate, as pessoas já viram e falam: não, está defendendo o bandido. Ah, está defendendo isso, está defendendo aquilo. Não, não. O que está sendo defendido é a questão correta. Se é uma operação que está sendo feita na comunidade, na favela, essa mesma operação também tem que ser feita em vários pontos do Rio de Janeiro. Nós não podemos esquecer que a maior apreensão de armas aconteceu em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Não foi na favela. Não foi na favela. E quando se faz uma operação dessa na Barra da Tijuca, não sai um tiro. E por que na favela faz? Por que na favela sai? Porque a vida do favelado, a vida da pessoa que vive na favela, segundo essa gente, vale muito menos. E enquanto que a comunidade, a favela, não tiver essa consciência, isso não vai mudar. Isso não vai mudar, porque não se importa. Então eu falo para você que é da comunidade, como eu sou, como eu vim da comunidade, que eu tenho família em comunidade, digo mais, a gente precisa ocupar os espaços, e é através do estudo, do trabalho, e não adianta, enquanto que nós não chegarmos lá, eles vão fazer de tudo para impedir que cheguemos lá. E quando nós chegarmos lá, eles vão inventar alguma coisa para criar maiores dificuldades, porque eles não querem que a gente chegue lá. Eles querem que a situação continue do jeito que está, que para eles é benéfico. Eles só existem onde estão porque nós estamos na situação que estamos. Então nós precisamos acordar, minha gente. Nós precisamos crescer. Recentemente ouvi essas pessoas da burguesia, da elite, falando que o filho da pessoa mais pobre não deveria ir para a faculdade. Como assim? A primeira oportunidade que essa galera que tem dinheiro tem é mandar os filhos para estudar para fora do país. E eles não querem que a gente estude. Eles não querem, eles falaram isso. Não vá para a faculdade. Não mande o filho seu para a faculdade. Como assim? Isso aí tá aí. Tem vídeo. Tem alguns empresários, bilionários, milionários falaram isso. Mas os filhos deles já estão com passagem na mão, visto para estudar fora do país. Para poder o quê? Quando voltar para o Brasil, assumirem
cargos altos em empresas, porque o estudo possibilita isso. Então não caiam nas narrativas, tomem muito cuidado com o que se fala. E agora, de fato, para encerrar, eu gostaria de trazer um ponto aqui, que é sobre a questão da vítima da sociedade. Como muitas pessoas falam, mas ele não é vítima da sociedade. Vítima da sociedade, para você que não sabe, não significa que a pessoa é uma pessoa que fez coisa errada, mas acaba e aí acontece alguma coisa, ele é presa ou morre e se coloca a culpa na sociedade. Não é isso. Quando se fala vítima da sociedade, é o fato o quê? Que o Estado ele marginaliza essas pessoas, em geral. Então ele coloca essas pessoas jogadas em um determinado local, e isso é histórico, isso vem desde a época da escravidão, isso já foi reportado em livros clássicos, Machado de Assis que o diga. Então ela é marginalizada. E quando se é marginalizado, você fica à mercê de si mesmo. E aí se torna essa questão da vítima da sociedade. Não significa de ser bonzinho, nada, porque o Estado deveria, na verdade, não deveria existir favelas. Como diz a música do Djonga, a favela é um campo de concentração que foi criado para nos matar. E de fato ninguém gostaria de viver em um local de um cômodo, esgoto a céu aberto. Não deveria existir a favela, né? Mas ela foi criada, ela está do jeito que está para favorecer um determinado grupo que ganha muito dinheiro com o sofrimento nosso, com o sofrimento de pessoas como eu. Então temos que ficar bastante atentos em relação a isso e fazer de tudo para mudar. Repudio a operação da forma que aconteceu. Não repudio a operação de combate ao crime organizado. A operação tem que ser feita também na favela, mas principalmente nos seus fornecedores que não estão na favela. Estão em muitos lugares. Em muitos lugares. Então a questão é, quando que essa operação em outros lugares vão acontecer? Eu acredito que não irão, porque tem muita gente, mas muita gente que se beneficia da situação que está, principalmente para fins eleitoreiros. Um abraço a todos, até a próxima.